detalhes assim, que você coloca, porque logo na primeira versão do texto, a primeira vez que eu publiquei o texto, ele já começava assim. Mas tudo bem, não serviu de pista para muita gente. Bom, então assim, com a experiência que eu tinha de internet já, com o que eu tinha vivido na internet antes da vida de programador, eu não fiz esse levantamento antes, mas depois pensando assim, por que deu certo, eu comecei a pensar, do que as pessoas gostam? Por que o Vida de Programador acabou dando certo, acabou sendo compartilhado e tal, rápido? Comecei a pensar, eu pensei, do que as pessoas gostam? Pensa rapidinho, do que as pessoas gostam? Eu cheguei à conclusão, basicamente, as pessoas gostam do quê? Imagens. As pessoas gostam de imagens. Pensaram besteira, né? Tudo bem. As pessoas gostam de imagens. Por que o Facebook deu tão certo? Você tem imagens, você tem um monte de porcaria, mas os posts do Facebook mais dão certo são os que têm imagens. Certo? Vocês pensaram outra coisa com essa foto, mas por que as fotos que vazaram fizeram tanto sucesso? As pessoas gostam de ver imagens. Eu tenho um amigo que ele é doido com esse negócio de trânsito, de acidente e tal. Sabe aquela ideia do não foi acidente? Não é especificamente daquilo, mas sempre que ele vê uma notícia, ele fica bravo, ele solta no Facebook falando mal e tal. E ele sempre coloca alguma foto diferente da Megan Fox. Ele bota a foto da Megan Fox e começa a falar mal do trânsito. Porque o pessoal vê a foto e vai ver o que é, né? As pessoas gostam do que mais? As pessoas gostam de um texto claro e direto. As pessoas gostam de saber o que você vai falar antes de você falar. Elas gostam de... Por isso que eu falo assim, chamar a atenção da pessoa para depois ela clicar se ela gostar e tal. Por que o Twitter deu tão certo? 140 caracteres. Então você pode encher o saco da pessoa o quanto for, até 140 caracteres. É uma coisa tão rápida de acompanhar que você consegue até acompanhar no celular que usa TIM. Certo? É rápido, é leve. Então funciona, as pessoas estão vendo tudo lá rapidinho. A sensação é meio como se estivesse no Matrix. Sabe o Matrix que enfiava o negócio? Enfiava o negócio no pescoço e aprendia tudo? Então o cara passa lá no Twitter e vai lendo tudo. Aí se deu interesse, o cara clica, vai ver o que é. O Twitter ele é interessante pela simplicidade dele, e até no começo tinha mais notícias, mas teve um cara, acho que jornalista, que foi para o Egito, não sei o que, aí acabaram prendendo ele, só deu tempo dele tweetar, preso, e tweetou, uma palavra só. E aí nisso o pessoal do país dele já conseguiu se movimentar, ver o que aconteceu e tal. É uma coisa bem direta e bem rápida. Outra coisa, as pessoas gostam de bom humor. Não quer dizer que você tem que trabalhar com humor, mas as pessoas gostam de bom humor. As pessoas gostam de coisa light, as pessoas não querem ficar vendo texto chato em redes sociais. Por isso que deu certo Prefeitura de Curitiba, Ponto Frio, eles trabalham com certo bom humor. Eles falam das coisas que eles têm que falar, mas eles conseguem trazer de uma forma light. Então, a gente vê, quando o pessoal reclama do Facebook, geralmente reclama do povo que fica lamentando da vida, fica mandando indireta e tal. Mas quando trata com bom humor, o negócio vai longe. E aí, um resultado disso, o Vida de Programador. Como assim? São tirinhas, texto claro e direto, bem curto, imagens e bom humor. E é um negócio rápido, porque como o programador está o tempo todo conectado, tipo, ele está fazendo as coisas dele e tal, viu que saiu tirinha nova, vai na Vida de Programador, lê a tirinha, dá risada, volta a trabalhar e está de boa. Muito rápido. Não sei porquê, o momento que você vai ver a tirinha é sempre o momento que o chefe entra. Mas eu não sei qual é a correlação. E aí, é algo dinâmico e tal. E com isso, eu tenho gente por todo o Brasil acompanhando. Tipo, eu acho muito legal dar uma palestra tipo aqui, que a maioria já conhece o Vida de Programador, certo? Eu não sei se já conheciam, se o pessoal da organização do veja, mas tudo bem. O Vida de Programador, eu digo que tem um público muito legal por estar conectado, foi um dos fatores que fez crescer, e curiosamente, eu não entendi ainda porquê, quando eu pego estatísticas, horários de maior acesso, segunda a sexta, das 8 às 6. Não sei o motivo, mas tudo bem, um dia eu vou descobrir. E aí, eu costumo dizer o quê? Você precisa conhecer o seu público. Lembra quando eu disse que o programador precisa conhecer o usuário? Em tudo que você faz, você precisa conhecer quem é o seu público-alvo. Se você vai produzir conteúdo para as redes sociais, para a internet, você precisa saber quem é o seu público.
Para quem eu estou falando? Você tem uma interação muito maior, mas você tem que saber quem que é. Então eu fiz um estudo para levantar quem que é o público do vídeo programador e eu consegui separar em 2 grupos. A gente tem quem? Os sádicos. Quem são os sádicos? Os não programadores que gostam de rir do sofrimento alheio. Nós estamos de olho. E tem também os masoquistas, que são os programadores que passam pelas mesmas coisas, mas gostam de voltar lá para dar risada. Contar história e tal, né? Detalhe, é importante falar nesse momento. Isso é uma brincadeira, tá? Teve uma vez que eu apresentei isso, o cara falou, como você fez o levantamento dos usuários e tal? Tudo bem, o cara está falando sério. Mas o que é importante? Você precisa conhecer o seu público. Quem é, de onde vem, o que eles comem. Você tem várias ferramentas que levantam automaticamente várias informações. Mas você também pode entrar em contato, fazer uma pesquisa. Vez ou outra, algum site te solta. Gente, responde essa pesquisa para mim. Que aí você descobre muita coisa sobre o seu público. Bem interessante. Eu tenho umas estatísticas interessantes que eu tirei no Google Analytics para mostrar para vocês. E que, de certa forma, até é para causar inveja, né? Eu falei que eu tenho um público de alto nível. Quem de vocês programa para web? Sites, sistemas web e tal? Legal. É esses que vão ficar com inveja. Por quê? Pessoal que acessa a vida de programador. Navegadores utilizados. Chrome, 52,16%. Firefox, 34,22%. Quem é o terceiro? Internet Explorer, 3,84%. Morram de inveja. Safari, aplicativo, 2,94%. Android Browser, 2,65%. Outro Safari, Opera e etc, etc, etc. Isso aqui varia muito. Mas, às vezes que eu vou tirando, eu consigo perceber assim, um comportamento que o quê? O Chrome, ele sempre foi crescendo muito, roubando os usuários de todos os outros. E principalmente quando o pessoal começou a usar mais o Chrome no Android, baixar o Chrome e tal, ele aumentou bastante, porque antes disso o Android Browser estava na frente do IE também, né? Estava mais legal. Mas aí o pessoal começou a usar muito o Chrome. O Firefox, ele sempre ficou bem assim, estável, lá em torno dos 20%, só que perdendo um pouco de usuário para o Chrome. O Internet Explorer já teve com 5%, baixou para 2%, fica naquela faixa. Só que de uns tempos para cá o Firefox deu um salto, tanto porque também tem o Firefox OS, tem o Firefox que pode baixar para Android e tal. Ele aumentou para 34%, roubou um tanto de usuário do Chrome, que estava quase 70% já. Então ele fica variando isso, mas o que dá para observar muito bem é como as pessoas estão indo para o mobile. Então se você desenvolve para web, pensa no mobile, pensa num layout responsivo ou num site mobile, tá? Se você desenvolve para desktop, pensa no mobile. Faz aplicativos, se comunica com o seu aplicativo desktop, mantém uma coisa que o pessoal pode usar no celular. É muito importante, cada vez mais. Cada vez mais você tem aplicativos úteis e inúteis disponíveis no seu celular. E pensem no mobile, certo? Não entrem na faculdade pensando de jeito tradicional, certo? Sistema operacional utilizado. Primeiro lugar, Windows, 63,66%. Android, 16,79%. Linux, 10,95%. iOS 4.03, Mac 2.99, Windows Phone 1.18 e outros. Lá tem Symbian, tem um monte de coisa. Aqui também é o mesmo comportamento do pessoal indo para o mobile. Desde o começo que eu comecei a tirar as estatísticas, o Windows ficou muito tempo na faixa dos 80%. Muito tempo mesmo. E o Android muito tempo na faixa dos 4, 5%. O Linux, ele ficou praticamente o tempo todo entre os 9 e 10%. Certo? Então, a gente vê o Windows perdendo usuário, mas não para o Linux, mas para o Android, para o iOS. Certo? O Android, ele deu um salto ultimamente, ele estava em torno de 12, agora está em 16 já. As pessoas estão vendo muito mobile, estão usando muito smartphones, tablets, etc. Então prestem atenção nisso. O Windows Phone teve um crescimento absurdo. Ele estava em 0,5%. Tudo bem. Então assim, está crescendo, está aumentando. Eu costumo dizer sempre isso para o pessoal prestar atenção no mobile. E
Não sei se você conhece o Mark Shuttleworth, o cara que criou o Ubuntu. Ele tem vários projetos já para o Ubuntu do celular, está quase saindo, era para ter saído, não saiu lá. E aí, quando ele criou o Ubuntu, ele abriu o bug número 1 do Ubuntu. Alguém conhece o bug número 1 do Ubuntu? O bug número 1, quando você entra lá no Bug Tracker, era o quê? A Microsoft tem a maior fatia do mercado. Então esse é o primeiro bug do Ubuntu que tinha que resolver. Uns tempos atrás, não sei, talvez uns 2 anos atrás, ele pegou e fechou o bug número 1. Aí todo mundo, fechou, como assim? Resolveu, passou o Windows. Ele falou, ó, a batalha do desktop já acabou. Agora o negócio é mobile. Em mobile, o Windows não tem, o Microsoft não tem a maior fatia do mercado. Então, eu considero que fechou. Tipo, em desktop já acabou. Tipo, o Windows, mas segundo ele não vai nem mais ter. Mas estamos indo para outras coisas. A onda é mobile. Mas o mobile já está quase sendo ultrapassado. Para quê? Computação vestível. Certo? A gente tem o quê? O óculos do Google, relógio da Apple, e a Microsoft, para não ficar atrás, foi lá e comprou a Nokia. Vocês estão sabendo que comprou a Nokia, certo? Que a Nokia nem vai mais chamar Nokia, vai ser Microsoft Mobile e tal. Mas o pessoal se engana quando pensa que comprou por causa do mobile. Não, comprou pela computação vestível. A Microsoft estava interessada na patente do Nokia 3310, porque eles querem fazer uma armadura. Então, por isso que ela comprou a Nokia. E aí, eu tenho um gráfico, que gráfico é autoexplicativo. Gráfico é para tomar um café. Vocês podem ver. Em amarelo a gente tem a parte do gráfico que parece com o Pac-Man. E azul a parte que não parece com o Pac-Man. Beleza. Esse gráfico nunca mente. Então, em termos gerais é basicamente isso. Eu crio vida de programador e tal, então eu sempre tento fazer um negócio de qualidade, pensando no público e tal. E uma vez eu vi na internet o site O Verso do Inverso, fez um levantamento dos tipos de comentaristas de blogs. E eu achei muito interessante, porque realmente, tipo, acaba tendo tipos específicos, né? Aí eu falei, legal, vou fazer um tipo de comentaristas do Vida de Programador, que também acaba sempre tendo um tipinho meio parecido. E aí, só para divertir, tudo bem. E a gente tem quem? A gente tem os programadores. O programador é o cara que vai lá, lê a tirinha, pô, isso mesmo, eu vi uma coisa parecida, vai lá, conta história e tal. É o público em geral. Mas tem gente que chega lá que tipo estagiário. Não entendi, qual é a graça? Alguém me explica? Uma vez ou outra aparece alguém pedindo para explicar, e é até interessante que tem muitos sites que o pessoal detona, quem não entende, quem pede explicação, mas o pessoal tem explicado bem. Tem o chefe, sempre tem alguém que tem que comentar que o programador estava errado. Por mais assim que o foco da tirinha às vezes é numa mensagem de erro, é no erro mesmo, aí o cara já vem brigar com o programador da tirinha. Eu falo, a história já passou, sei lá onde foi e tal, mas alguém tem que brigar e falar que estava errado. Tem o troll. O troll tem em todo lugar, mas eu aposto que esse é o troll mais feio que vocês já viram. Ele é baseado no Alonso. O troll é o cara que quer discussão pela discussão. Então se você vai fazer alguma coisa na internet, saiba que você vai ser xingado por alguém, saiba que vai ter gente, um troll lá, não é aquele troll engraçadinho, é um troll de confusão mesmo. Que tem uma discussão lá, o cara fala, mas o cara da tirinha tá certo, que levando 5 contas existências infinitas, o universo paralelo, elas no plano não euclidiano, somando-se a velocidade do vento, que o cara falou, podia significar talvez? Tem nada a ver, mas o cara quer criar confusão, tá? Tem o bonzão. Peraí, voltando no troll. Tem um troll que é engraçado também. Tem gente que entra lá só pra botar fogo na discussão, mas só pela zoeira mesmo. Eu não sei se vocês já viram, o pessoal que comentou, que acompanha comentários, já viram o Jonas? Alguém já viu o Jonas comentando? Não? Ele é meio recente, mas surgiu um cara lá, o Jonas, que no começo eu mesmo não sabia se o cara era meio problemático ou se o cara estava zoando. Que o cara falava cada besteira, e aí cada comentário que ele faz surgiu um monte depois, gente falando que ele está zoando, gente brigando com ele, e aí o cara é um troll. O cara é um cara que está lá só pela zoeira mesmo. Tipo, fala alguma coisa de PHP, ele começa a falar umas coisas, mistura PHP com Word, nada a ver, tudo bem. Mas então tá, tem o bonzão, sempre tem o bonzão. Não sei porquê, existe muito programador que tem que se mostrar. O cara tem que falar que ele é melhor que todo mundo. E aí sempre tem alguém que tem que falar que ele faria muito melhor do que a tirinha. Cara, mas como assim? Passar um programa com erro para o cliente? Isso é trivial. Meus programas nunca dão erro nem de compilação. O cara tem que
mostrar, é meio comum isso. Aqui é o Jimmy, eu não sei se já viram o Jimmy nas tirinhas. O Jimmy é inspirado no cara que eu conheci, trabalhei com ele, que ele era bem assim. Mas tudo bem. O fanboy é um caso interessante. Fanboy eu gosto. Por quê? Fanboys existem para serem provocados. Que é a ideia do UFP, certo? Eu vou pegar os fanboys para brigar. Mas vai ser mais legal do que provocar fanboy. Fanboy é o cara que gosta de alguma coisa e ninguém pode falar nada. Ah, o Android do meu pai é maior do que o iPhone do seu. Mas o importante é o prazer que ele proporciona. Gente, fanboy tem de tudo. Tem fanboy de Android OS, tem fanboy de linguagem de programação, de sistema operacional. E eu descobri que os fanboys mais assassinos, com mais sangue no olho, são aqueles que gostam de brigar entre Git e SVN. Fala de Git e SVN, o povo se mata, mas tudo bem. Tem o iludido. O iludido é o cara que sempre trabalhou na empresa perfeita. É o cara que sempre trabalhou com programação e apenas programação. Se sai uma tirinha do programador falando no telefone, ele já briga. Ah, mas isso é trabalho do suporte. Como assim? Pediu para fazer trabalho de suporte e tal. Gente, isso é raro. Tem muita cidade grande, mais organizada e tal, mas é raro. Muitas vezes as empresas fazem que o cara faça tudo, tipo eu contei isso rápido. É o que a gente costuma chamar que o cargo do cara é o anapropégora. Conhece o anapropégora? Analista, programador e filho de uma égua. É o cara que faz tudo. Então assim, não pode, tal, isso não acontece. Tem o incrédulo. O incrédulo é o cara que nunca acredita que a história foi real. Tem história que é surreal mesmo, tem história que é muito absurda. Eu gosto de colocar história real no começo, quando é baseada em história real, mas é lógico que é sempre uma história baseada numa história real. Tipo, ela é adaptada para uma tirinha, ela tem que caber ali dentro, o nome alterado, para não aparecer ninguém e tal. Tipo aquela que eu mostrei para vocês do Metodologia Air, sabe? Eu recebi um e-mail do cara que falou que apresentou a tirinha para o designer da empresa dele e falou, cara, dá uma olhada nisso. Ele falou, e o pior é que essa história é real. Aí o designer, que história é real? Você acha que o cara tava com motosserra lá? Gente, as histórias são modificadas e tal. Mas sempre tem gente que não acredita. Tem uma história que é uma das mais surreais, mas logo que o cara mandou, ele já falou tudo pra mim. Ele falou onde que aconteceu, qual cidade, qual empresa, deu um monte de dados e tal, confirmando a história. Que é a história do Tonhão, do Xixão. Não sei se vão lembrar. O chefe estava na casa dele num sábado e estava acessando o servidor da empresa. E de repente ele não conseguia mais acessar o servidor. Ligou na empresa. Quem que estava lá? O segurança. Só o segurança, o Tonhão. Tonhão é o nome inventado. Aí ele falou, aqui é o chefe e tal, eu estou em casa acessando o servidor, não pode funcionar. Eu preciso que você vá lá na sala dos servidores e dê um shutdown na máquina. Aí o cara, tem certeza? Tem, vai lá e dar um shutdown e tal. Beleza. Aí de repente... Aí o programador que mandou a história, ele falou que chegou lá na segunda-feira para ver, a máquina estava com afundado, no formato do coturno do cara, e estava com a placa-mãe trincada. Mas é a história real, o pessoal não acredita, mas é real. Que mais? Tem o detector aleatório. Detector aleatório é engraçado. Alguém comenta alguma coisa meio brava, aí aparece o cara, boss detected. Alguém falou uma besteira, usuário detected. A pessoa com erro cumprido detected. O cara detecta tudo. Gosta de detectar alguma coisa. E aí, a primeira vez que eu coloquei isso numa palestra, passou uns dias, o cara apareceu assim, usuário detected. Aí apareceu embaixo, detector detected. E por último, o professor Pasquale, que tem em todo o site. O cara não se interessa com a discussão. Saiu uma coisa errada, ele tem que corrigir. Tipo, nem não conjuga verbo, porque junto está sendo na resposta. De repentemente não existe. O de repentemente ali foi uma sugestão que eu recebi, que o cara meio como de repentemente. Então tudo bem. Mas é engraçado, porque esse é um ponto que eu devia tirar print, mas sempre esqueço. A maioria das vezes que o cara vai corrigir alguém, ele fala pior do que o anterior. Mas é engraçado. Aí vira aquela discussão enorme. Tudo bem. Mas aí, esses são os tipos de comentaristas, assim, só para se divertir um pouquinho. Eu geralmente, eu fico sem comentar, eu fico só olhando a zoeira lá. Às vezes eu comento uma coisa ou outra, mas é bem bacana. Eu leio todos os comentários, porque tem uns comentários que já passo direto, eles ficam para aprovação e tal, mas eu gosto de ler tudo, ver o que está passando.
Mas aí, hoje em dia, eu costumo dizer que eu tenho uma vida de web cartunista, não é mais bonito, né? Web cartunista parece que é coisa importante, né? Web cartunista. Mas uma vez eu vi uma definição muito boa, que um cara escreveu assim: ser famoso no Twitter é igual a ser rico no banco imobiliário. Mas tudo bem. Tem o pessoal que é web cartunista de verdade, assim, que eu acho legal o trabalho deles. Aí uma vez me consideraram web cartunista, falaram, vou usar isso. Web cartunista, né? E aí, é uma vida um pouco diferente de uma vida de programadores, especificamente. Aí o pessoal pergunta se eu programo ainda, eu programo, só que eu estou trabalhando para mim e para o mestrado, né, para o meu orientador. Então eu ainda programo, sempre vou programar e tal, mas eu estou focado agora no site. E aí é uma vida muito difícil, muito complicada. Porque as pessoas pensam mal de quem vive de sites, mas eu fiz uma tirinha para ilustrar o sofrimento que a gente vive. As pessoas pensam que o blogueiro fica em casa o dia todo trabalhando só de cueca. Deixa eu colocar uma roupa e ligar o webcam para mostrar que não é verdade. Geralmente eu mostro essa tirinha, o pessoal fala, eu não entendi o que está na camiseta. Não é camiseta. É uma vida difícil. Trabalhar em casa, sem chefe no pé, é difícil. Sem ter horário fixo. Porque, por exemplo, eu acordo de manhã, vou lá trabalhar, pego meu notebook, vou trabalhar. De repente, meu filho chega, papai, quero jogar Mario. Tá bom, eu jogo junto. Aí eu tenho que parar de trabalhar, ir lá ficar jogando Mario com ele. Aí eu volto, tô lá trabalhando. Aí eu falo, nossa, vontade de tomar café. Aí eu tenho que virar pro lado, pegar minha cafeteira de café expresso, fazer um café expresso. É árduo, é cansativo. Então eu invejo vocês, tá? E aí, não sei se vocês conhecem o Talk Show. Eu mandei uma ideia para ele fez a tirinha, ele desenhou um programador ali no meio, ó a reclamação. Cara, o povo pensa que é fácil ser web cartunista, mas não é não. Ontem mesmo eu tive que passar meio-dia as duas trabalhando, e é uma droga, você tem que emendar, perder um almoço, né? Aí o outro, nem me fala. É tanta correria que eu nem almocei. Eu acordei meio-dia, daí já tive que desenhar. Mas ainda bem que eu consegui acabar tudo até as 2, porque aí eu já tive que levar minha esposa no shopping. Nossa, vida difícil, né? Gente, isso é baseado em história real, é complicado. Teve um dia que eu fui... Eu levei minha esposa, as crianças estavam na casa do meu sogro. Aí eu falei, eu preciso de um tempo agora que tem que fazer uma tirinha. Eu não fiz tirinha de hoje, tal. Ela, não, tá bom, tal. Aí eu comecei a responder e-mail, ver as coisas, comentários, fazer a tirinha, tinha que publicar. Eu faço a tirinha, publico, divulgo nas redes sociais e tal. Aí minha esposa virou pra mim, você já acabou? Eu falei, não, ainda estou fazendo. Mas faz 1h20 que você está trabalhando. Complicado. Mas tudo bem, é uma profissão assim bem discriminatória. Tudo bem, vamos lá. Estou sobrevivendo. E aí, uma outra coisa que é engraçada, que depois que comecei a vida de programador, todo mundo tem história boa para contar. E não é uma coisa que eu acho ruim, mas é uma coisa que eu acho engraçada. Porque depois que eu comecei a vida de programador, às vezes eu conheço alguém, estou conversando com alguém, pô, você é o cara da vida de programador? Eu falo, sou. Pô, legal, você podia fazer uma tirinha sobre como é que contar uma história e tal. Tipo assim, eu não acho ruim, mas eu não vou lembrar. Eu tenho uma memória muito ruim. Tipo, eu sempre falo para a pessoa, entra lá no site, manda lá, porque senão eu me perco e tal. Até o pessoal do Facebook manda no Facebook, eu perco. Eu sempre peço mandar no site. Mas as pessoas começaram a pedir tirinha assim, aí eu fiz uma tirinha. Cara, ultimamente todo mundo que vem falar comigo começa a frase com, faz uma tirinha sobre. Aí o outro, legal, você podia fazer uma tirinha sobre isso. Boa ideia. Aí eu fiz uma tirinha. Cara, ultimamente todo mundo vai falar comigo, mas faz uma tirinha sobre. Podia fazer uma tirinha sobre isso. Boa ideia. Aí mais uma. Bacana. Eu tenho um critério de parada, parou a hora que enjoa. Então assim, tipo, é engraçado, é uma situação engraçada e ficou uma meta tirinha, né? Bom, mas vamos lá. Aqui eu já gosto de enganchar, porque esse é o programa que eu uso, que as pessoas sempre perguntam onde que eu desenho. Eu uso Inkscape. Conhece o Inkscape? O Inkscape, ele é um tipo Corel. É open source, ele tem para Linux, para Windows, etc. E eu acho ele muito intuitivo, muito fácil de trabalhar. Então ele é bem bacana para você usar ele, é só você começar a usar e beleza, ele é leve e tal. Aí as pessoas me perguntam, por que você usa software livre?
Bom, basicamente eu uso software livre porque eu sou totalmente contra a pirataria. Então eu só uso aquilo que eu consigo pagar. Software livre. Não, brincadeira. O pessoal pergunta, por que software livre? Eu pergunto, por que não? Software livre tem tudo que eu preciso, é uma qualidade boa, e é grátis, e a parte que eu sou falando é verdade. Eu gosto, eu comecei a usar Linux em 2002, comecei a usar o Ubuntu específico em 2005, casei em 2005, aí eu cheguei para minha esposa e falei, a gente vai usar só Linux, tá bom? Aí ela, tá, você me ensina? Eu falei, ensino, beleza. Aí hoje ela fica com raiva quando ela tem que usar o Windows, mas tudo bem. E ela é psicóloga, ela não é da área. Então. Ele é fácil de usar, ele é grátis e tal. Até ontem eu estava falando com o Serafim que ele tem aquele Keynote, né? Keynote faz apresentação em Mac e tal. É muito legal, eu já tinha visto antes, é muito bacana. Mas como também eu sou preguiçoso, eu gosto de usar o OpenOffice. É só fazer as coisinhas basiquinhas, né? Mas aí vamos lá, Inkscape. O Inkscape é um programa tipo Corel, que tem uma definição bacana que eu fico para a gente traduzir, que ele usa um formato livre, SVG, blá blá blá, e ele tem essa cara. E aí as pessoas perguntam, você usa um software de tirinha que você puxa personagem, puxa balão? Não. Tudo é desenhado, tudo vetor. Então eu desenhei o quadrado ali, a caixa da tirinha, certo? Desenhei os personagens, o cenário altamente elaborado, legal, né? Depois de um bom tempo fazendo as tirinhas, eu fui me tocar que eu nunca desenho a cadeira que a pessoa está sentada. Eu gosto de imaginar que é uma cadeira pequena que não aparece, que fica mais fácil. A mesa é uma linha, certo? Por dentro tem um monte de gambiarra, é claro. Tipo, para não aparecer o pé da pessoa, em vez de cortar ela, eu boto um quadrado branco aqui no fundo, tá? Bem bacana. E é muito fácil de desenhar, é bem simples, é bem bacana. O que mais tem que falar dali? Ele tem um lado aqui que é bem intuitivo as ferramentas. Uma coisa que vocês podem usar bastante é que tem estrelinhas prontas, é só você desenhar uma estrelinha. Tudo bem. E eu uso... aqui tem algumas coisas que você consegue fazer com o Inkscape, que também fica difícil de copiar, tem um link que vocês não vão copiar agora com certeza. E eu uso também o GIMP, que o GIMP é um tipo de Photoshop em software livre também. Ele é um programa muito bom, agora com opção de janela única, que as pessoas costumam subestimá-lo, mas ele é um programa muito potente. O pessoal que desenvolve o GIMP fala que eles não querem fazer uma cópia do Photoshop, tipo, cada um segue o seu caminho, mas eles têm coisas muito boas que as pessoas não imaginam. Um exemplo que eu gosto de dar, eu usei essa imagem aqui num mini curso sobre GIMP que eu ministrei, que o pessoal que mexe com Photoshop e etc., como que eu faço para tirar esse menino da foto? Tipo, deixa a foto bonita também, né? Não só deixar um quadrado branco. Basicamente, você tem que fazer aquelas coisas de retirar, pegar a ferramenta clone, ir juntando, para refazer o fundo. É um negócio chato pra caramba. Há 1 ou 2 anos atrás, o Photoshop incluiu uma função que você faz uma seleção aqui, seleciona, não precisa nem selecionar exatamente perfeito, e fala, remove. Aí ele remove e refaz automaticamente o fundo. Fica quase perfeito. O negócio é muito bom, é muito bacana. Faz 1 ano ou 2 tem no Photoshop. 5 anos antes tinha no GIMP. E as pessoas não sabiam. Então, assim, ele tem muito poder, as pessoas não sabem. Eu não vou mostrar agora também, mas é um negócio bem mágico, é bem legal. Beleza? Também não tem nada a ver com palestra, não sei nem porque eu estou falando isso, mas é uma curiosidade interessante. O pessoal gosta de perguntar como que eu faço e tal. Na verdade, o GIMP, ele é o último passo da tirinha. Eu faço ela inteira no Inkscape, tudo no Inkscape, exporto, ele gera um PNG, o PNG sai mais ou menos de 120 a 150K, geralmente. Eu jogo no GIMP e mando baixar um padrão de cores para 16 cores. Na verdade, eu acho que eu nunca vi se o Inkscape faz isso, mas tudo bem. Mas o GIMP eu sei que faz, eu jogo lá e reduzo para 16 cores, porque as mentirinhas não tem muita cor, certo? E aí, ele dá uma enxugada boa, de 150K, cai mais ou menos para 20 a 30K. E aí, você sabe, quando você vai jogar na internet, tipo, 20K não é nada. Mas tem um monte de gente acessando ao mesmo tempo, o negócio vai multiplicando e tal, é melhor você manter coisas pequenas. Leve a página. Quando eu uso cores, o básico, que às vezes são umas coisas antigas, 16 cores funciona bem, mas às vezes eu tenho que aumentar um pouco o padrão de cores e tal, mas geralmente dá essa enxugada. Beleza? E também quando eu faço animações, minhas animações são bem
estruturadas, que geralmente é um GIF animado. Então eu faço quadro a quadro, jogo no GIMP, falo quantos segundos cada quadro, então beleza. E aí, a parte importante, como que eu ganho dinheiro com vida de programador. Que eu falei para vocês que eu estou vivendo do site, é o meu trabalho de hoje, que é um trabalho bem chato, eu já falei para vocês. E é muito fácil ganhar dinheiro com vida de programador, porque é mais ou menos assim. Eu ligo para uma empresa e falo, ó, eu estou com uma história aqui da sua empresa, deposita na minha conta que eu não publico. Esse método foi inventado na Grécia Antiga, certo? O método da extorsão, da chantagem. Não, brincadeira, eu nunca fiz isso ainda. Basicamente, eu tenho trabalhado com publicidade. Publicidade na internet é um negócio muito legal. Por quê? Porque tem um monte de gente cheia de dinheiro querendo dar o dinheiro para alguém e não sabe quem. Então eles falam, pô, você tem um site, deixa eu anunciar no seu site, por favor. Então, tá bom, então vamos lá. Então, um exemplo de publicidade. Esse é o Milton Neves quando era criança. Tudo bem. A publicidade é um negócio interessante, mas também que muita gente acha chato. Quando fala publicidade, tem gente que acha que você está matando alguém. Você é vendido, você faz publicidade e tal. Eu acho que as coisas caminham bem juntas. A TV aberta, por exemplo, ela sobrevive de publicidade. Tipo, senão não teria sentido para eles existirem. E muita coisa sobrevive de publicidade. E eu, como usuário de internet, eu concordo que tem publicidade que é chata pra caramba. E tem publicidade que tudo bem, tá lá, tá de boa. Quando eu vejo uma publicidade é chata pra caramba, eu já não coloco no vídeo de programador. Por exemplo, já me pediram várias vezes para colocar aqueles banners que aparecem em cima do conteúdo, sabe? Aquele que você tem que xingar e apertar o botão para sumir. Aquilo eu odeio. Eu falei, não vou colocar isso. Aí teve um aqui que me sugeriu um negócio interessante, que era uma marca grande, aquela coisa assim, fala, pô, uma marca grande quer anunciar, que era só um banner no rodapé, daqueles que só no rodapé do site. Quando você rola o site, ele continua lá no rodapé e tal. Só que se você passa o mouse em cima, vira um Godzilla, brother. Aí eu falei, meu, por que os caras fazem isso? Aí eu rejeitei, então. Mas, eu trabalho em publicidade. Eu concordo que, quando você trabalha com mídia, com tipo jornal, coisa assim, às vezes é delicado você trabalhar com publicidade. Por quê? Às vezes sai um texto de publicidade que você fala, meu, esse texto é vendido, não é uma notícia de verdade. Mas eu trabalho com humor, tipo, alguém vai falar, esse humor é vendido. Então não tem muito sentido. Eu gostei muito quando surgiu o Porta dos Fundos, que o Porta dos Fundos sabe fazer uma publicidade muito legal e até tirando sarro da própria publicidade. E aí, quando você trabalha com humor, você tem que criar um conteúdo para você fazer a publicidade. Criando conteúdo, a pessoa que acompanha está ganhando coisa nova. Não sei se vocês viram, mas procurem no Porta dos Fundos um vídeo que eles fizeram publicidade da NET. É o nome de um filme que eles inventaram, e aí tem lá cenas excluídas. É um filme de ação, é muito engraçado. Sabe aquele filme policial? O policial está invadindo o lugar, tem dois policiais e tal, eles estão armados, estão prontos para ir, vamos invadir, vamos. Aí o Porchat, peraí, deixa eu só comer o meu donete. Aí ele abre o donete e começa a comer. Mas o que é isso? Vamos invadir, vamos. Ele vai comendo, vai invadindo, começa a dar tiro. Aí o companheiro dele leva um tiro, tá lá sangrando, tá morrendo. Ele fala, não, calma aí, pega o chandé do donete. Pega o donete de chocolate branco, isso vai te ajudar. E começa a dar pra ele, começa a passar o donete na ferida do cara. Eles zoam o negócio um monte. Mas é um jeito de fazer publicidade com humor, certo? Então, no vídeo de programador tem a opção de fazer banners, eu também faço tirinhas de publicidade. Só que o que eu faço? Eu nunca tiro uma tirinha normal, tipo, vou publicar uma tirinha no dia, não vou publicar porque tem publicidade, não. Eu deixo a tirinha normal, eu faço uma tirinha a mais. As de publicidade, elas não são numeradas, que elas não entram no fluxo normal, e aparece o logo da empresa. E aí, uma vez eu publiquei uma tirinha assim, um cara veio me ensinar como que fazia, ele falou, meu, você tem que avisar que é publicidade. Eu falei, cara, a tirinha tem um baita de um logo da empresa. Se alguém não perceber que é publicidade, essa pessoa tem problema. Mas tudo bem. E aí, eu aprendi algumas coisas sobre publicidade na internet, na prática também, eu não estudei sobre isso, mas aprendi umas coisas boas que eu quero passar as dicas para, se alguém de vocês quiser trabalhar com publicidade. Ou então, se alguém de vocês estiver interessado em anunciar no vídeo de programador, eu agradeço. Né? O vídeo de programador hoje, ele talvez a maior concentração de programadores do Brasil.
Por que eu coloquei esse talvez entre parênteses? Porque eu não faço ideia. Então é um talvez. Mas eu sei o quê? Todo lugar que eu vou, a maioria conhece. Eu vejo pelos gráficos que tem gente do Brasil inteiro que acompanha. Tem uma boa parte de Portugal que acompanha. Tem gente de outros países que acompanha, que é menos, né? Porque é em português. Mas as tirinhas traduzidas também estavam indo bastante. E eu sei que, sendo um conteúdo rápido, é fácil o cara acompanhar sem atrapalhar o trabalho, sem ficar exigindo muito e tal. O pessoal acompanha. E aí, é um público que ele é composto basicamente por pessoas fãs de TI. Lembra que eu falei que você precisa conhecer o seu público? Para a publicidade também é muito importante você conhecer o seu público. Você precisa mostrar para o anunciante quem é o seu público. Meu público é um pessoal que gosta de TI. Eu tenho quem? Programadores, tem pessoal de suporte, de infraestrutura, de banco de dados, esse pessoal doido que gosta de computador, tem o pessoal que é só fã de computador que acompanha, tem o pessoal que não entende nada, mas acompanha também, que é a minoria. Eu tenho um amigo que ele fala que ele lê todo dia e que às vezes ele entende. Mas tudo bem. E tem um público que eu gosto de falar que são os cônjuges, que é o pessoal que não é da área, mas tipo, namorado, a namorada é programador, ele gosta de acompanhar porque é engraçado. Tem uma amiga que ela vive falando, você está falando com meu marido, né? Eu falo, não, não é. Aí o marido dela é bem tipo o Sheldon e tal, aí isso é uma cena bem parecida. E aí, eu sei que é um público de pessoa que gosta de tecnologia, e aí isso faz com que o site seja uma ótima opção de publicidade direcionada. Isso é uma coisa interessante que eu aprendi. Em 2011, eu fui no FISB, Fórum Internacional de Software Livre, que é aqui perto, em Porto Alegre. E aí, eu tinha começado o site, fazia o quê? Fazia uns 5 meses, mais ou menos. E eu conheci um pessoal que era programador, o pessoal que conhecia um outro pessoal. Um dos dias eles falaram, vamos jantar numa churrascaria. Eu falei, beleza. Eu não sei como que é aqui, eu acho que aqui é bom também. Pelo que eu comi ontem, o pessoal gosta de carne aqui. E aí fui na churrascaria em Porto Alegre. E eu descobri, depois, que é uma das churrascarias mais caras que eu já vi na vida. Depois de ter comido, da hora que foi pagar ela. E daí a gente foi lá, o pessoal do evento e tal, e a gente foi numa mesa grande, aquela mesa grande, só de homem, certo? Aqui não vai ter graça fazer a piada, tipo, alguém pode me bater, mas eu sempre falo que é uma mesa cheia de homem em Porto Alegre e tal. Mas tudo bem. Não me bata, por favor. Mas eu costumo dizer que aquela experiência mudou a minha vida. Aquele dia, a gente estava com um pessoal assim, que eu não conhecia, eu não sabia quem que era, mas aí no meio da conversa eu descobri, um cara era dono de agência de publicidade, um outro tinha aplicativo que já funcionava por semana. Tinha uns caras importantes que, pra ser sincero, hoje eu esqueci quem era a maior parte, mas tudo bem. Era pessoa muito inteligente e tal. No meio da conversa, alguém falou, pô, esse cara aqui é da vida de programador. Eles falaram, você e tal? Sou eu, desculpa. Aí ele, não, a gente acompanha e tal. E aí eles começaram a me dar dica. Eles falaram, não, por que você não faz tal coisa? Por que você não faz isso? Aí eu falei, legal, só que eu não sei, porque eu não sei desenhar direito, o negócio não é muito bom e tal. Aí o cara falou uma coisa que eu aprendi, ele falou, não se preocupa com o desenho, se preocupa com o conteúdo. Conteúdo é o mais importante. Se o conteúdo for bom, o site vai para frente. E essa é a primeira dica quando você tem um negócio de qualidade. Pensa no conteúdo. Você tem que ter um conteúdo legal, um conteúdo seu, um conteúdo novo, que não seja só uma cópia. Às vezes tem um pessoal que agrega o conteúdo, mas tem que ter a sua cara. Tipo o BR Linux. O BR Linux ele fica divulgando coisas de outros sites, mas não é a cara dele, a característica dele. E aí, no meio da conversa e tal, surgiu essa história de que o Vida de Programador é uma ótima opção de publicidade direcionada. Eu falei, pô, que legal, o que é isso? Aí o cara falou, ó, se alguém quer anunciar sei lá, o cara tem uma empresa de cursos de informática, o cara pode anunciar no UOL, no Globo.com, que ele vai alcançar o Brasil inteiro. Mas ele vai alcançar advogados, pessoal da gastronomia, todo tipo de gente. Se o cara anunciar no Vida de Programador, ele vai alcançar um público muito menor, mas muito mais focado. Ele sabe para quem ele está anunciando. E ele vai gastar muito menos, tendo um retorno bem legal. Aí eu falei, pô, isso é interessante. E aí as empresas começaram a me pedir para anunciar. Eu nunca fui atrás, nunca fui não. Tipo, eu não comecei indo atrás de empresas, as empresas começaram a ver o site, que estava sendo bem acessado, e começaram a entrar em contato para anunciar. E aí, as empresas chegavam para mim, principalmente agências de publicidade, o cara chegava, eu tenho um cliente querendo anunciar no seu site, me manda o seu Media Kit? Eu falei, beleza, eu mando. Aí eu fui ver o que era isso.
Eu falei, meu, o que é esse negócio de Media Kit? E eu descobri uma coisa simples. Eu vou falar aqui o que é importante, que isso resume o Media Kit. Eu falei para vocês que precisa conhecer o público-alvo, você precisa conhecer detalhes, tipo escolaridade, sexo, região, etc, etc. Você precisa exibir estatísticas para o anunciante, essas coisas você sabe do seu público, quantidade de acesso, horário de acesso, um monte de coisa que é interessante. Você precisa oferecer formas diferentes de anúncios, tipo, dar opções, você também está aberto para o cara sugerir coisas novas, mas tipo eu falei para vocês, eu tenho banners, eu tenho publicidade de redes sociais, eu tenho publicidade em forma de tirinha, e você tem que se preocupar com o retorno para o anunciante. Então você vai ajudar o cara a entender o que é melhor para ele anunciar, qual o formato, qual o foco e tal. A maioria das pessoas que anuncia em forma de texto ou de tirinha, eles mandam para mim a ideia para eu formular uma tirinha, um texto e tal, para já ficar na mesma cara do vídeo de programador para alcançar o público. Então eu me preocupo em como que o cara vai ganhar mais. Porque se ele ganhar mais, ele vai ficar mais feliz, ele vai anunciar de novo e eu vou ficar mais feliz, né? E aí, o Media Kit, eu descobri que basicamente é uma coisa muito simples, que é só você juntar essas coisas num documento, tipo um PDF, que a gente faz HTML e tal. Você vai fazer um documento, uma apresentação do que é o seu site, vai mostrar estatística de público, de acesso, de etc, etc. Você vai mostrar as formas que o cara tem para anunciar e os valores. E uma das coisas mais importantes, formas de contato. Você vai colocar lá seu e-mail, telefone, que muita gente gosta de te ligar, não importa de onde que ela seja, ela liga para combinar e tal. E isso é o Media Kit. Aí você distribui, então. Aí muitas agências de publicidade juntam um monte de Media Kit, a hora que aparece um cliente querendo anunciar, eles vão distribuindo. Ó, tem esse, tem esse, tem esse. Legal? E aí, esse tem sido a principal fonte de renda da vida de programador. Certo? Tenho também produtos, certo? Que eu vendo produtos tipo canecas explícitas, adesivos, livro, camisetas e etc. Não é a principal fonte de renda, mas também está sendo legal. A gente está com a loja.vidadeprogramador.com.br, a gente está colocando coisas novas. Então lá eu tenho camisetas, tem uma quantidade menor de camiseta nesse site, porque elas são feitas em silk, tem uma quantidade mínima de estoque, né? Mas eu tenho esse site de camisetas que é da Vitrine Pix, que são camisetas impressas, que aí eu posso fazer qualquer modelo. Eu tenho uma quantidade enorme lá de estampa, cores e tal, que você pode comprar, acaba ficando um pouquinho mais caro. Mas eu estou focando principalmente na loja. Esses dias o cara da loja falou, me ajuda a anunciar. Aí no anúncio que ele mandou tinha lá, canecas, squeezes, almofadas. Eu falei, cara, a gente está vendendo almofada também? Ele falou, tanto, vou te mandar uma. Eu tenho umas almofadinhas bacanas e tal. Tem bastante coisa. Eu tenho um livro, que o livro, ano passado eu estava vendendo na loja, que eu fiz uma tiragem de 300 livros, uma coisa independente, que eu fiz uma coletânea de tirinhas, esgotou, e aí a Novatec entrou em contato para publicar o livro. Então eles republicaram, e foi uma tiragem bem maior, tá pelo Brasil inteiro nas livrarias, mas aí eu não posso vender esse livro. Quem vende são eles, o site da Novatec, ou o site de livrarias, você acha. Se você entrar na Novatec e você digitar um cupom Vida de Programador, você ganha 20% de desconto em qualquer livro. Né? Então assim, tá bem legal. E aí o editor lá da Novatec me convenceu a chamar o livro de volume 0. Porque aí, logo mais, vai ter outros volumes. Tá? Então tá bem legal, eu fiquei bem feliz com isso. Eu ia trazer o livro aqui talvez para mostrar para vocês, mas eu esqueci. Certo? A única coisa que eu tenho também de interesse é ter umas camisetas. Eu trouxe caneca também, mas eu passei por Alfenas e eles compraram tudo lá. Então assim, eu estou com produtos e eu estou com novas áreas no Vida de Programador. Eu tenho que terminar o meu mestrado até fevereiro. Depois eu vou dar mais atenção para essas novas áreas, mas são coisas que estão aos pouquinhos. Eu tenho o quê? Vídeo de programador, que eu estou gravando vídeos, agora eu sou videologger, um vlogger, que eu pensei assim, como eu sou um cara muito bonito, eu não posso deixar passar. Então eu comecei a botar uma câmera e tal, para filmar, falar umas bobeiras e tal. Então se alguém quiser ver, youtube.com/programadorreal, se inscrevam lá. Eu fiz um trailer do canal que ficou bem ruim, mas eu vou fazer vocês sofrerem assistindo ele. Bem-vindos a mais um vídeo de programador. Bem-vindo 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 a mais um vídeo de programador. E hoje o vídeo é muito especial, porque hoje também é o Dia do Programador.
Ei! O meu objetivo é pegar uma câmera, qualquer que seja, e falar qualquer coisa que seja. Baby, baby, baby. Eu vou tirar todo o chocolate. Esse trailer eu fiz com partes de vídeos faz um tempo. Eu acho que os últimos estão melhores, tá? Ficaram melhores. Eu gostei bastante sobre gambiarra. O último que eu vi foi sobre especialistas de Facebook, que todo mundo no Facebook é especialista em tudo, né? Depois vejam lá, se inscrevam e cliquem nas propagandas, né? Beleza. E aí eu tenho outras áreas, que eu tenho área de vagas de empregos, que quem tiver uma vaga de emprego pode entrar lá e cadastrar totalmente grátis. E eventos de TI, qualquer evento de TI, entra lá também, cadastra quando tiver um evento, para todo mundo ficar sabendo. A ideia é, o cara tá lá, no Vida de Programador, aparece lá a notificação que tem vaga de emprego, tem evento de TI, o cara fica por dentro. E também quando o cara vê uma tirinha e falou, pô, eu tô vivendo a mesma coisa, eu preciso mudar de emprego. Aí ele já vai lá procurando vaga de emprego e tal. Beleza. E a parte mais legal, jogos do Vida de Programadora. Não sei se vocês já viram, pessoal que gosta de jogos de alta qualidade, jogo em terceira dimensão, um jogo com bastante efeito, aqueles que existem na placa-mãe, não tem nada disso. Tá? O que eu tenho por enquanto é só esse jogo. Baseado no Snake. O objetivo do programador é correr atrás dos copos de café e fugir do chefe. Ou seja, o dia a dia de um programador. E aí essa é a parte da palestra que eu posso falar qualquer coisa que está todo mundo olhando pro jogo, na descrição. E eu não sei porque, toda vez que eu tiro antes, o pessoal briga comigo, então eu vou deixar mais pra mim. Estão ouvindo o barulho? Tudum, tudum. É o meu microfone que eu estava clicando. Tá enjoado? Agora ficou foda. Bateu. Então tá bom. E aí eu coloquei um bônus para vocês, já estou encerrando, que é um vídeo que eu coloquei no Vida de Programador, que basicamente o vídeo, se alguém tiver curiosidade lá nos meus vídeos, tá lá. É verdade mesmo? É o nome do vídeo. Que o pessoal pergunta se as coisas que acontecem nas tirinhas são verdades e tal, eu expliquei nesse vídeo. E aí eu coloquei um trecho de uma entrevista ali. No meu vídeo também eu tenho o link para a entrevista original, vou falar mais sobre isso. Quem de vocês está estudando a parte de orientação a objeto, linguagem estruturada, só para ter uma ideia? Legal. Alguém de vocês é professor que está dando aula disso? Algum professor? Não? Beleza. Pessoal, prestem atenção para vocês colocarem na prova. O cara dá uma definição muito simples e muito fácil da diferença entre orientação a objeto e linguagem estruturada. Ratificamos? O DOS? É o antigo DOS? Não. Mais antigo. Mais antigo que... Mas por quê? É uma linguagem estruturada. A pessoa tem que escrever a linguagem, né? Diferente de hoje, que a linguagem é orientada a objeto, onde você pega um objeto, arrasta esse objeto para outro local, ele entende que aquele objeto vai ter que estar naquele local futuro e ele escreve a linha de programação. No COBOL não, o programador tem que fazer isso. Se ele tiver essa competência, o mercado paga em torno de 15% a mais do que as outras profissões. Mas é no setor bancário. Esse é um trecho de uma entrevista do Jornal Hoje. Não foi assim, o Jornal Hoje no ar, ele falou alguma coisa no ar, não sei, mas depois tem aquele Jornal Hoje na internet. E aí ele ficou mais ou menos uma hora falando e exibindo toda a especialidade dele, certo? Então, o cara é especialista e tal. Aí o pessoal pergunta, mas é verdade que os chefes não entendem mesmo? Eu falei, olha esse cara. Tipo, se vocês puderem, se vocês quiserem perder uma hora da vida de vocês, assistam, vale a pena. Ele estava respondendo perguntas,
essa pergunta aí, o cara falou, eu tenho 54 anos e estou com dificuldade no mercado de trabalho e tal, não sei o que você acha? Aí basicamente o cara falou, bom, você tem 54 anos, programa em COBOL. Pô, que droga. E aí tem uma parte que foi muito boa também, perguntaram para ele, um cara mandou uma pergunta, que estava querendo cursar redes de computadores, se era interessante, se tinha muito mercado e tal. Aí ele falou, peraí, primeiro, a gente não chama mais de redes de computadores, hoje a gente chama de cloud. É a nuvem. Que a computação em nuvem é aquela que a gente pega pelo ar. Que não existe mais aquela coisa de cabeamento. Tudo bem. Então, assim, vale a pena. Legal? Bom, então, agora passar para a parte que muitas vezes é a mais interessante. Perguntas. Agradecendo mais uma vez, nos falar, gente, se querem perguntar qualquer coisa, fique à vontade. Que às vezes é mais legal do que... Pode crer. Ô, gurizada, saca só. Tinha que ter falado um negócio antes, esqueci. Hoje vai rolar aí o sorteio dos brindes, tá ligado? Então, tipo, saiu, vazou, foi sorteado, perdeu. Então tem que ficar aí. Pode crer. E amanhã daí tem o coffee break, né? Os alimentos. Pode crer. Então agora perguntas. Vamos ter que ficar em pé. Podia dar um pra cada um também. Alguma? Ninguém? Foi você que fez o jogo lá? Não. As coisas legais do site geralmente não fui eu. Alguém tem aí? Eu lá no fundo. O jogo foi um pessoal que trabalha com jogos, eles falaram, posso fazer um jogo de vídeo de programador? Eu falei, pode. Aí também eu tenho um aplicativo para Android, tem 2 para Android, 2 para Windows Phone e 1 para iOS, que eu também não fiz nenhum. Mas o plano é ano que vem, depois do mestrado, eu fazer um unificado tal para todos. Tá muito bem. Meu nome é Geraliel, gostaria de perguntar para ti, como é que foi a experiência com os homens ali em Porto Alegre? Eu não posso dar muitos detalhes, mas eu posso dizer que foi profundo e memorável. Mudou minha vida. Oi! Perguntas! Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer que eu cante? Só para explicar, tá? Ó, tá lá no fundo. Aquele vídeo lá do Justin Bieber é que eu perdi uma voz. Sabe esse negócio do desafio do gelo? É bem mais antigo, mas tudo bem. Opa, cara, tá ligado a seção de wallpaper que tem lá no teu site? Você vai falar que tá fora do ar. Você tá ligado no comentário que eu tô ligado. Ah, foi você? Não fui eu. Ah, tá. Não, é que estão me cobrando tempo. Eu hospedava no Ubuntu One, e o Ubuntu One, tipo, pra não ter esse problema, eles avisaram muitos meses antes, a gente vai tirar do ar. Falei, beleza. Aí eles tiraram do ar. Falei, beleza. Aí tá fora do ar. Não, eu tô com os wallpapers tudo salvo certinho, mas eu preciso subir de novo. Não, é o mesmo problema, eu criei um FAQ lá no Vida de Programador. FAQ traduzindo é perguntas que perguntam, né? Eu não coloquei sobre isso, mas eu coloquei lá, por que eu falo sempre que eu vou publicar tirinha, depois demora um tempão? É basicamente porque eu falo, vou publicar tirinha, tá pronto. Aí eu abro uma outra aba, faço outra coisa e esqueço. Aí a mesma coisa com o wallpaper. Não, beleza. Falou, tô ligado, e daí o cara falou, tá, já encerraram, vai upar. E você, tô ligado. Tô ligado. Isso. Eles querem os brindes. Yes! Deu, beleza? Gente, brigadão. Obrigado por ter aguentado até agora. Show!